Não ouvi a pergunta. Os aviões não deixaram ouvir a pergunta. O meu nome é Lourenço Ferreira, represento a freguesia de Alcântara no projeto Lisboa Faz-te Feliz. Tenho 26 anos e trabalho na indústria do desporto. O sítio onde eu mais gosto de estar em Lisboa é no Jardim de Santa Mar, um landmark de Alcântara, sextas à noite, onde se cria um sentido de comunidade bastante diverso entre alcantarenses de gema, pessoas novas como eu, estrangeiros, e tudo à volta de um quiosque básico, simples, em que conseguimos conversar todos. E o que menos gosto, talvez a Baixa, talvez o Rossio, essas zonas com excesso de turismo, excesso de carros, excesso de barulho. Não, Lisboa é obviamente uma cidade cara, especialmente tendo em conta os salários que se praticam em Portugal. Lisboa, claro que é uma privilegiada dentro do contexto português, mas é uma cidade claramente cara. E sendo cara, e nós sendo jovens e por norma temos salários mais baixos, que se procura sempre os melhores sítios para comer dentro das limitações que temos de dinheiro. O que depois também nos faz levar aos sítios mais característicos, porque por norma são esses os mais baratos, e é aí que eu me sinto confortável, é aí que eu gosto de estar. O meu sonho é viver em Lisboa para sempre, fazer família em Lisboa, ser feliz no meu trabalho em Lisboa, seja ele qual for, ter os meus amigos próximos, a minha família próxima. Imagino, chegar lá, acho que todos os dias que passam é um desafio mais complexo. A habitação está cada vez mais cara, os restaurantes estão cada vez mais caros, a alimentação, tudo o que é o normal funcionamento de uma pessoa e de uma vida está mais cara. Vamos esperar que as coisas melhorem, mas a tendência não tem sido essa. Quero mudar já amanhã são duas coisas. O desvio dos aviões. Alcântara não é a freguesia que mais sofre com isso, mas também sofre. E todas as pessoas que vivem em Lisboa sofrem com um barulho desmedido de aviões, especialmente pela construção que existe em Portugal, que é uma construção por norma sem qualidade, e há aviões a passarem durante a noite às 5 da manhã, ou seja, isso afeta a qualidade de vida das pessoas e o descanso das pessoas, principalmente das populações mais vulneráveis. E a segunda coisa é para ontem, mesmo ou para anteontem, a rede ciclável. Lisboa tem que construir uma rede de ciclovias que funcione, que seja agregada, que seja segura. E o argumento contra, por norma, Lisboa é uma cidade de 7 colinas. Mas isso hoje em dia, com as bicicletas elétricas, deixa de ser um argumento, mais do que preparadas para vencer ou para conquistar as 7 colinas, e não é possível termos tanta circulação automóvel em tanto lado. Zonas turísticas, zonas residenciais, e as bicicletas são o futuro da mobilidade desta cidade. Lisboa dá-me o sentimento de casa, que eu não consigo obter em mais nenhum sítio, porque ser português e ser lisboeta é um sentimento, claro que todas as cidades têm o seu, o nosso é muito particular, e Lisboa é isso que me traduz, é este sentimento de casa, amigos, família, e não o podemos perder. E cada vez mais com a gentrificação que acontece na cidade, com a caracterização dos espaços ser cada vez mais homogénea, isto é, as mesmas lojas, as mesmas marcas, o fecho de lojas históricas, estamos a caminhar para uma homogeneização da cidade, e vai ficar igual a Madrid, vai ficar igual a Londres, vai ficar igual a qualquer outra cidade gentrificada na Europa. E visto que está a acontecer mais tarde em Lisboa do que nas outras capitais europeias, espero que ainda vamos a tempo de combater isso e de preservar o que é nosso e o que é a nossa vivência, e que contribuam para a qualidade de vida das pessoas. E para um sentido que eu acho que até é capaz de ter a questão mais importante, para um sentido de comunidade entre todos. Tem que haver espaços característicos da cidade para que as pessoas se identifiquem com estes espaços e como casa. Se for sempre tudo igual em todo o lado, não existe uma identificação desses espaços com as pessoas e não significa nada. E é isso que temos que combater ou criar em Lisboa, esse sentido de identidade comum e coletivo.
Lisboa faz-me feliz, ainda me faz feliz. Estamos a gravar na Escola Secundária Rainha Dona Amélia e foi escolhido exatamente porque, de primeira impressão, é o sítio que mais me fez feliz em Lisboa e, portanto, foi aqui que eu escolhi ser filmado, agradecer à escola também a disponibilidade e o espaço. Mas Lisboa ainda me faz feliz, sim. Lisboa faz-me feliz porque é possível ser feliz em Lisboa, é possível comer barato, é possível ir sair à noite, é possível sei lá, aproveitar o sol, o rio, a cultura, que é muito barata, concertos, e é possível um jovem ser feliz em Lisboa. Há vertentes negativas, mas se a pergunta é para ser feliz, eu acho que sim, é possível ser feliz. O meu casa-trabalho é feito de carro porque me ia facilitar o estacionamento no meu trabalho. Ao fim de semana evito andar de carro, opto pelo sistema de bicicleta gira, mas essa também é uma luta diária para conseguir usufruir desse serviço que a Câmara devia prestar, mas que, como todos os jovens que utilizam sabem, estamos muito longe de um cenário ideal para todos. Preferia que os transportes públicos me permitissem ir para o trabalho, mas ao dia de hoje o rácio é de 12 minutos, que é o tempo que eu demoro de carro, para 55. Isso, se contarmos ir e vir, é 1 hora a mais, aliás, é mais de 1 hora que eu demoraria se fosse transportes públicos, contando que o transporte público chegou a horas e fez o seu percurso a horas. O Jardim da Estrela e a remodelação que está a sofrer enquanto o primeiro refúgio climático da cidade, acho que tem potencial para ser um jardim que é um espaço público pensado. É um jardim que tem sombra, é um jardim que está dentro de uma zona residencial, é pensado para as pessoas, para conviverem, para criarem laços de comunidade, portanto, acho que sim. Se olharmos, por exemplo, para o Parque Eduardo VII, é, na minha entender, o oposto que deve ser um jardim no meio da cidade, tem poucas zonas de sombra, tem poucas zonas de jardim para sentar, para usufruir do que é um espaço verde, do que é um espaço público. Portanto, acho que há um caminho a ser feito, também nesse aspecto na cidade de Lisboa. Em Alcântara, concretamente, gostava de destacar o trabalho da Junta para a requalificação do nosso Jardim de Santa Mar. Eu, quando estudei nesta escola, o Jardim de Santa Mar era um sítio impensável para passar muito mais à noite. Era perigoso, era escuro, era sombrio, não estava pensado. E hoje em dia é um dos sítios, se não o sítio mais agradável para as pessoas que vivem em Alcântara, não necessariamente os turistas, para estar. Lisboa, se fosse uma música para mim, teria que ser qualquer coisa de Madre Deus. Não sei qual música em concreto de Madre Deus, mas sem dúvida Madre Deus, porque é a Portugalidade e é o sentimento de Lisboa velha, uma cidade antiquíssima, mas com um charme que é nosso, que é aquele charme que falávamos das coisas estarem às vezes um pouco sujas, às vezes gastas, às vezes não cuidadas. Isso também traz algum charme, não é? Os meus tempos livres em Lisboa, desde passeios de gira, a circular, simplesmente a experimentar a rede ciclável, a ver onde é que é possível ir de bicicleta. O Príncipe Real é o sítio de eleição de mim e dos meus amigos, não que seja o meu sítio de eleição, mas é o sítio onde eu passo mais tempo. Alvalade é um bairro que à semelhança como Alcântara, são bairros super residenciais e hoje em dia não é fácil estar num bairro residencial onde só se ouve português, onde o sentimento que é nosso. Não tem problema nenhum com os turistas, obviamente, acho que fazem falta e devem vir, ainda que regulados. Alvalade é um bairro que eu frequento bastante e o Caixo de Sodré, por questões noturnas. Não, acho que Lisboa não é uma cidade pensada para os jovens, acho que Lisboa, sobretudo, é uma cidade pensada para o carro. E está tudo feito, ou uma grande porção da cidade está feita para a utilização do carro. O problema da utilização do carro é a falta de sentido de comunidade que o carro traz. Porque se eu me deslocar sempre da casa para onde quer que seja na cidade de carro, não conheço o vizinho, não conheço a padaria que abriu, não conheço o negócio local, tenho um excesso de facilidade num commute individual e não num commute comunitário que, na minha opinião, contribui para uma sociedade mais coesa e que se conhece e mais humana. E para os jovens, claro que há
Há sítios que são baratos para comer, há sítios que são baratos para sair à noite, há sítios que são baratos para usufruir da cultura nacional e internacional, mas não diria que está feita especialmente para os jovens. Não sei se algumas cidades também o estará. Temos um tempo maravilhoso, não estamos a falar de uma cidade sombria, escura, onde chove todos os dias. Estamos a falar de uma cidade que se calhar tem 300 dias de sol. E as pessoas podem andar mais na rua, as pessoas devem andar mais na rua por questões de saúde, por questões comunitárias, e desperdiçamos um potencial imenso em tudo o que é negócios locais, cultura, e era mesmo isso que eu gostava que a cidade alcançasse o seu potencial de ser pensada como um todo em termos de uma comunidade, com os lisboetas, com os nómadas digitais, com os turistas. É possível pensar nisto como um todo e o que pode ligar estas pessoas, porque, e se quisermos falar de uma questão de imigração, que é um tema atual, infelizmente, a única forma de combatermos isto é combater o desconhecimento e combater o desconhecido. E eu acho que se essas pessoas forem integradas na comunidade e se a comunidade também fizer para que elas sejam integradas, estamos a desmontar automaticamente uma barreira que existe e que todas as pessoas têm, que é têm medo do desconhecido. E o desconhecido é só mais uma pessoa. A Lisboa, que eu acho que vai ser daqui a 10 anos, vai ser uma cidade ainda mais cosmopolita, ainda mais homogénea do ponto de vista comercial, aí comparando com as outras cidades europeias. A Lisboa que eu esperava que fosse daqui a 10 anos era uma Lisboa que tivesse a capacidade, e tem de ter a capacidade, de continuar Lisboa, de continuar característica, de manter as nossas fachadas, manter as nossas lojas, ok, sim, sempre abertas à inovação, mas que não se descaracterize. Não há pior do que uma cidade descaracterizada, e Lisboa, com as centenas de anos que tem, não pode descaracterizar, não podemos deixar que isso aconteça. Agradecer ao gerador por dar voz aos jovens. Relembro os jovens que todas as freguesias têm assembleias de freguesia, que o poder local é cada vez mais importante e, mais uma vez, volta a identificar os jovens ou as pessoas que frequentem os bairros, para se sentirem ouvidos e para sentirem também o seu voto ou a sua voz tem implicabilidades práticas. As assembleias de freguesia acontecem todos os meses, não sei, depende de freguesia para freguesia, mas de facto é uma forma das pessoas se conectarem ao poder local e sentirem que podem fazer a diferença nas suas comunidades e contribuir para uma freguesia melhor, que depois contribuirá para um concelho de Lisboa melhor. E era esse apelo que eu gostava de deixar, que tenha uma postura ativa no poder local e nas juntas de freguesias locais, porque as juntas querem. Por norma, a minha experiência aqui em Alcântara, e uma palavra de apreço à junta de Alcântara, porque faz um trabalho espetacular, e é preciso os jovens engage com a política o mais cedo possível.